telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia, para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Vinde às bodas. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Vinde às bodas, dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois encevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Glória a Deus, aleluia. Damos graças a Deus por poder estar na presença do Senhor, exaltar e glorificar o seu santo e bendito nome. Este é um dia de grande alegria, aleluia. Amém. Porque Deus está conosco para receber a honra, a glória, o louvor e a adoração, aleluia. Só Ele é digno de ser louvado. Amém. E de ser adorado, mais ninguém. Glória ao nome do Senhor.
Aleluia. Damos graças a Deus, aleluia, pelo seu grande amor, pela misericórdia que teve para conosco. Pois nós sabemos que um dia vamos morar, aleluia, na casa do Pai para todo sempre. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom adorar, exaltar e magnificar Aleluia. o teu santo e precioso nome. Senhor, nome poderoso. Glória. Aleluia. É o teu nome, nome que faz maravilhas. Aleluia. Glória. Nome que ressuscita os mortos. Aleluia. Graças a Que Deus. dá pernas aos paralíticos. Aleluia. Nome, aleluia, que é sobre todo nome. Aleluia. Ao nome de Jesus. Aleluia. Todo joelho se há de dobrar dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Graças. Senhor, graças te damos, porque nos remistes com o teu precioso sangue. Amém. Por isso nos alegramos em ti, aleluia. Glória. A nossa alma se regozija, Senhor, por tu seres o nosso Deus, aleluia, o nosso Salvador. Glória ao teu Graças nome. a Deus. Abençoa o teu servo com a mensagem que se vai seguir. Glória ao teu Glória. nome. Abençoa aqueles que a vão ouvir. Glória Amém. ao teu nome. E eles possam dar o melhor das suas atenções. Aleluia. Glória. Bendito seja o teu nome. Para, Senhor, aleluia, serem abençoados por ela. Glória ao teu nome. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai. Aleluia. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de festa espiritual. Nós damos graças a Deus por chegar ao seu lar, no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que deu a sua vida por nós no Calvário. Ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, intercedendo por aqueles que na terra invocam o seu nome. Nós louvamos a Deus pela sua graça, pela maravilha da sua graça, pela misericórdia, pela paz, pelo perdão que Deus deu à humanidade no sacrifício vicário de Cristo e pelo seu sangue nos resgatou para Deus Pai. Portanto, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo rendemos o louvor, a glória e a adoração. Porque além de Deus, outro Deus não existe. E a sua palavra também não existe outra, além daquela que foi dada a Israel e que a Igreja veio a ter conhecimento dela através do Pentecostes, através do Espírito Santo. O Senhor nos tem ensinado desde aquele dia e a palavra tem sido pregada por todo o mundo, ensinada ao povo, e o Senhor tem tirado do meio dos judeus e dos gentios um outro povo, que é a sua Igreja, por quem Jesus deu a sua vida. A sua noiva, que foi resgatada com o sangue do noivo. Hoje é dia de festa. Vamos falar de umas bodas, que já anunciámos no princípio. E estas bodas dizem respeito a ti e a mim. Portanto, vamos estar com atenção ao assunto que vai ser ministrado. Preparemos os nossos corações para receber a mensagem do céu, porque ela é o nosso alimento espiritual. A mensagem deste dia, como disse, é acerca de umas bodas. Bodas e convidados para essas bodas. E, por consequência, precisamos de estar muito atentos a esse convite. A leitura da Santa Escritura encontra-se em São Mateus, capítulo 22, verso 1 ao verso 14, que diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram.
E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se. O rei, tendo notícia disto, encolerizou-se. E, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, à saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E nós vamos falar acerca deste casamento preparado por Deus antes da existência do próprio mundo. Deus assim tem preparado no seu plano a redenção da humanidade e tem enviado o seu Filho à Terra para dar a sua vida por essa humanidade, a quem lhe chama de Igreja e a quem lhe chama de noiva do seu Filho. Será que o meu amado pertence, ou a minha querida senhora, pertence a essa noiva, à Igreja de Jesus? Já foi resgatado com o sangue do Cordeiro de Deus? Vamos prestar atenção ao desenrolar deste convite do rei para a festa nupcial do seu filho, porque vale a pena estar com atenção àquilo que esta mensagem nos vai ministrar. Após esta leitura sagrada, verificamos com clareza alguns pontos de meditação, ou seja, primeiro, a semelhança do reino dos céus. Segundo, o convite de Deus ao seu povo para as bodas do seu filho e a recusa do convite. Terceiro, um novo convite e a terminante recusa e a cólera daquele rei. Em quarto lugar, o convite universal a todos os povos. E em quinto lugar, o homem sem vestidos nupciais para as bodas. Neste tempo presente que se compreende que as bodas do Cordeiro finalmente vão tomar lugar e ser a porta fechada, precisamos de tomar decisões de pertencer a essa noiva, à sua igreja, porque a porta da graça vai fechar-se, vai terminar como terminou a lei chamada de Moisés. Introduzindo a mensagem, nos últimos dias do ministério de Cristo na terra, e após ter entrado em Jerusalém como Rei e Senhor, a primeira coisa que fez foi a purificação do templo, onde se tolerava até os negócios nos lugares sagrados. Tal era o estado caótico do povo de Deus. E Jesus derribou as mesas dos cambistas, expulsou os que vendiam e compravam e disse-lhes: a minha casa será chamada casa de oração. Ora, esta expressão já vem do Velho Testamento, de há muitos anos antes de Jesus vir à Terra. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Esta era uma acusação de Deus ao seu próprio povo, que estava longe de cumprir as suas palavras que tinha dito através dos seus servos. Vós a tendes feito covil de ladrões. O lugar aonde se adora a Deus, aonde se ministra a palavra, deve ser um lugar santificado, um lugar de temor, um lugar de respeito àquele que tem autoridade sobre a nossa vida. Finalmente, o Senhor disse: sede santos porque eu sou santo. E sede santos em toda a vossa maneira de viver. E
Jesus retirou-se para Betânia para passar a noite, e Betânia fica situada ao lado do Monte das Oliveiras, não muito distante de Jerusalém. No outro dia de manhã voltou para a cidade e teve fome, e avistou uma figueira perto do caminho, e como não tinha fruto, amaldiçoou a figueira, dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Eu creio que essa figueira simbolizava Israel. Depois veio a célebre pergunta dos principais dos sacerdotes acerca da sua autoridade. E Jesus respondeu-lhe com uma pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E como manhosamente eles disseram que não sabiam, Jesus deixou-os sem resposta. E então Jesus ministrou 3 parábolas. Estava perto o tempo do Filho do Rei dar a sua vida pela sua noiva, pela sua igreja. Vinha cumprir o que dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. E então, na primeira parábola, o Senhor lhes fala da história de 2 filhos e de um pai e o seu trabalho na sua vinha, em que o filho, que disse que não ia para o trabalho, acabou por arrepender-se e foi, mas não o outro. Mas o outro disse que iria, mas não foi para o trabalho do pai. E Jesus perguntou: qual dos 2 fez a vontade do pai? Respondendo eles, disseram que foi o primeiro, aquele que se arrependeu. E Jesus lhe disse que os publicanos e as meretrizes entravam adiante deles no reino de Deus. Mateus 21 e verso 31. Deus não quer mais nada, senão esta palavra-chave fundamental de toda a humanidade: o arrependimento e obediência à sua palavra. E o Senhor disse: as meretrizes e os publicanos entram adiante de vós no reino de Deus. Porquê? Porque estes buscavam a misericórdia do Senhor. Estes se arrependiam. Estes confessavam o seu pecado. Estes buscavam a Deus. Em segundo lugar, ministrou-lhes a história da vinha arrendada aos chamados lavradores maus, em que o pai de família, enviando os seus servos para que lhe dessem os frutos, apoderavam-se de um, mataram outro e apedrejavam outro. E que por fim o senhor da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, mas que o arrastaram para fora da vinha e o mataram. E disse: quando vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Pergunta Jesus na parábola. Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhes deem os frutos. Então Jesus lhe disse que o reino de Deus lhe seria tirado e dado a uma nação que desse os seus frutos. Mateus 21 e verso 43. Meus amados, foi pouco tempo que Israel foi senhor da sua própria terra, porque depois da deportação de Judá para a Babilônia e de Israel para a Síria, eles nunca mais possuíram ou foram senhores da sua própria terra. Outros impérios tomaram conta da sua terra e já lá vão cerca de 2.600 anos que isto aconteceu, até 14 de maio de 1948, para se cumprir a profecia de Ezequiel 36 e 37, que os ossos secos haviam de voltar, ressuscitar e voltar para a sua terra. Noutras palavras, Israel havia de ser ressuscitado. De maneira que o Senhor disse que o reino lhe seria tirado e dado a uma nação que desse os seus frutos. E na terceira parábola, sobre as bodas, Jesus disse-lhe que o rei se encolerizou e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Mateus 22 e verso 7.
O que tenho aprendido desta parábola do convite das bodas é que ela tanto nos ensina sobre o amor de Deus, como também na sua ira sobre os desobedientes à sua palavra. Primeiro, convida as pessoas, e por 2 vezes. Convida as pessoas a vir a Ele. E as pessoas, isso mostra o amor de Deus. Mas as pessoas que recusam só têm um futuro. É a sua própria destruição. Vamos ver se aprendemos alguma coisa das Sagradas Escrituras que hoje nos são ministradas, porque o Espírito de Deus toma lugar proeminente nas Sagradas Escrituras para levar as pessoas ao arrependimento. O Senhor quer arrependimento, quer confissão de seus pecados, quer santidade que se deve ao Senhor, quer obediência, e dá o aviso de que Jesus Cristo deu a sua vida pela noiva para a resgatar com o seu sangue. Mas aqueles que o desprezam, aí o rei se encoleriza. A cólera do rei virá sobre aqueles que lhe voltam as costas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu pergunto, será isto Evangelho de Cristo? Naturalmente que este é o Evangelho de Cristo, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não haja dúvida que nestes dias também há muita gente naquelas condições do passado, quando Jesus Cristo esteve na terra, e Deus se ira para com aqueles do presente como aqueles do passado. E estas almas deveriam ouvir a palavra de Deus, porque ela é espírito e vida e não voltará para o Senhor vazia, antes fará prosperar para aquilo para que é enviado. Oxalá que, se algum ouve a mensagem e tem voltado as costas a Deus, que é tempo de arrependimento e de voltar a Deus pedindo perdão dos seus pecados. Todas estas coisas apontavam para a rejeição de Cristo por Israel nacional. E também a futura igreja no meio dos gentios que aceitariam o sacrifício de Cristo em seu favor. E das saídas dos caminhos. Louvado seja Deus. O facto é que desde Isaías capítulo 6, verso 10 e verso 11, que Israel ficou cego e surdo das coisas espirituais de Deus. E assim vão estar até que se cumpra Zacarias 12 e Zacarias 13, quando Jesus voltar para a terra para socorro de Israel. Então lhe perguntarão: que feridas são estas em tuas mãos? Ele dirá: estas são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Vindo às bodas, o noivo continua com as marcas dos cravos nas suas mãos e uma mesa preparada para as bodas eternas no céu. O Calvário há muito tempo que aconteceu. O justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Israel rejeitou o seu Messias, mas houveram alguns que o aceitaram. E daí nasceu um terceiro povo, que é a Igreja de Cristo, redimida com o seu próprio sangue. E como ia dizendo, só quando Jesus voltar no fim da grande tribulação para socorrer Israel, é que eles olharão para as suas mãos e dirão: que feridas são essas em tuas mãos? E ele dirá: estas são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Foi por toda a humanidade que Jesus deu a sua vida no Calvário. E eu creio que então, conforme está escrito em Romanos 11, 25 e 26, todo o Israel será salvo. E agora eu pergunto: que podemos nós aprender de Deus nas Santas Escrituras? Demos a nossa melhor atenção à mensagem e ouçamos acerca das bodas do Cordeiro e dos convidados que Deus convida. Após esta introdução, vamos ao primeiro ponto. Primeiro ponto: a semelhança do reino dos céus.
O reino dos céus é semelhante, disse Jesus, a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. No verso 2, portanto, é um lugar de festa, é um lugar de alegria e de gozo, e neste caso é espiritual. Uma semelhança ensina-nos uma coisa parecida com outra, ou de igual ou da mesma natureza, ou da mesma qualidade, ou idêntica. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E neste caso o rei é a figura de Deus e o filho representa nosso Senhor Jesus Cristo, e o seu reino é semelhante a uma festa, a um casamento real, portanto, muito importante e com muito gozo. Naturalmente, nós temos visto casamentos reais através da televisão e etc, etc, e outros casamentos normais, onde a noiva vai com vestido branco, símbolo de pureza, e o noivo vai com o seu melhor fatinho, etc. Tudo é muito lindo. A cerimónia na casa de oração é tudo muito lindo, a alegria dos pais por finalmente verem os seus rebentos, organizarem uma família. Mas depois vão para as bodas, digamos assim, para a mesa farta. E é isto que Deus tem, uma mesa espiritual farta para ti e para mim. Há várias partes nas Sagradas Escrituras que Jesus usou de semelhança para ilustrar o reino dos céus, para despertar o povo a buscar esse reino. Por exemplo, em Mateus 13, 44, Jesus diz que o reino dos céus era semelhante a um tesouro escondido num campo e que um homem tinha achado. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Isto faz lembrar Saulo de Tarso, que disse ou por outra, que sendo um homem religioso, excedente em judaísmo aos da sua idade, era zeloso da lei e perseguidor da própria igreja. Quando teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, ele foi regenerado, encontrou a pérola de grande valor e se tornou no maior apóstolo dos gentios e deixou a maior parte da sua doutrina à Igreja do Senhor escrita pela sua mão. E, finalmente, este homem então teve um desabafo. O que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo Jesus. O que para mim era ganho, reputei-o por perda. Ele não era só o homem que tinha um canudo universitário, mas era um homem religioso como poucos, excedia. Era zelador, era fariseu e, naturalmente, também teria alguma coisa em propriedades, etc, etc. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E diz, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3, verso 4 ao verso 8. Isto faz parte do seu testemunho. Tudo o que tinha considerava como esterco. Agora nós, acho que devemos aprender alguma coisa com o testemunho do apóstolo São Paulo, que após a sua conversão, tudo aquilo que ele tinha terreno e intelectual considerava como esterco, a própria religião. Meus amados, acho que devemos parar e pensar que se este homem, sendo tão grande, classificou tudo como esterco, que devemos nós fazer? O Senhor Jesus Cristo disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e então todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus nos dará o pão de cada dia, mas devemos buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. Em Mateus 13, 45 e 46, Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um homem negociante de boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi vender tudo quanto tinha e comprou aquela pérola. E aqui está o segredo: ou no tesouro escondido, ou na pérola de grande valor, ou nas bodas do rei. Tudo isto nos ensina e nos incita a buscar a Deus, a sua misericórdia, a sua paz e o seu perdão, porque finalmente um dia partimos à eternidade e tudo o que é da terra fica para trás. O apóstolo disse que nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada dele podemos levar. O que levamos é o passaporte para as bodas do Cordeiro. E por isso o Senhor nos chama para virmos aprender com esta lição e com tantas outras o que devemos fazer para entrarmos a essas bodas que creio que brevemente vão ser feitas, as bodas do Cordeiro, as bodas do Filho de Deus. Em Mateus 13, 47 e 48, Jesus afirmou que o reino dos céus é semelhante também a uma rede lançada ao mar, e apanha toda a qualidade de peixes, e quando está cheia a puxam para a praia, e apanhando os peixes bons, os guardam, porém os maus deitam fora. A moral da história e o ponto de interesse destas passagens bíblicas é que a festa das bodas do rei, ou do filho do rei, o tesouro escondido, a pérola de grande valor, a separação dos peixes bons dos maus, trazem um grande e glorioso ensino que deve causar muito interesse em cada um de nós acerca do reino dos céus. Estamos nós vivendo apenas para os reinos da terra, para o que é material, para o que é palpável? Ou estamos nós olhando para Deus? Ou estamos nós buscando as coisas de cima, aprendendo das coisas de cima? O facto é que diz em Romanos 14, verso 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Portanto, estas Santas Escrituras devem despertar também em nós o interesse de possuir o reino e tomar parte nas bodas do Filho do Rei, porque finalmente quem fizer parte dessas bodas também fará parte da sua própria herança, como diz em Romanos 8, verso 17, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo nosso Senhor. Segundo lugar, o convite de Deus ao seu povo para as bodas do seu Filho. Quando somos convidados por alguém, sentimos-nos honrados com o convite. Um convite lembra que alguém se lembrou de nós. Certo dia Jesus também foi convidado para umas bodas. E ali o Senhor aproveitou o dia da festa para principiar os seus sinais, transformando a água em vinho. João 2, 1 a 10. Em outra altura, um fariseu também convidou a Jesus para um almoço. Mas o convite deste homem religioso era de um certo desprezo pelo chamado filho do carpinteiro. Porque eu creio que, de propósito, ele não usou para com o seu convidado das regras de cortesia e de hospitalidade que existiam no Médio Oriente. E o Senhor tinha, naquele lugar, grande lição para dar a este homem religioso que ele jamais se esqueceria, pois deve ter ficado mais envergonhado do que a própria vergonha, pelo facto de que desprezou o chamado filho do carpinteiro. Esta história se encontra em Lucas 7, 36 e 50, quando uma mulher pecadora procurava encontrar a Jesus. E o fez exatamente na casa do fariseu. Se Jesus não estivesse naquela casa, ela de maneira alguma entraria em casa do fariseu. E quando esta pobre mulher viu a Jesus, naturalmente
ajoelhou-se, prostrou-se e começou a ungir os pés de Cristo com um unguento, regava-o com as lágrimas, beijava-lhe os pés e os enxugava com os seus cabelos. Deus tinha preparado esta história para dar uma lição ao fariseu e dar-te a ti e a mim, ainda nestes dias. Naturalmente houve uma reação silenciosa do fariseu que disse: este fosse profeta, bem saberia quem é esta mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. O desprezo estava no seu coração. Mas Jesus tinha vindo para os pecadores. Tinha vindo buscar e salvar o que se havia perdido. E era no meio dos pecadores que o Senhor esperava o arrependimento e preparação para as bodas eternas no céu. Vinda às bodas, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E esta mulher começava a preparar-se com o arrependimento e logo mais em casa do fariseu. Esta alma foi salva. Não digo que é aquela fotografia que representa a noiva, representa a Igreja de Cristo, a noiva do Senhor. Mas aquela mulher andrajada, aquela mulher pecadora, encontrou a sua preparação aos pés de Cristo. Estas duas pessoas de que Nosso Senhor está falando, do fariseu e daquela pecadora, deixam-nos algo para nós meditarmos e sabermos aquele que estava ou ficou em paz com Deus e aquele que não ficou. E Jesus lhe deu a maior lição de cortesia e hospitalidade que jamais o fariseu pensou que alguém tivesse a coragem de o fazer, e muito menos o chamado filho do carpinteiro. E disse Jesus a Simão: Simão, vês esta mulher? Pois o comentário dele era: se este fosse profeta, bem saberia quem é esta mulher, pois é uma pecadora. Ele disse para consigo mesmo, mas o Senhor ouviu. Mas o Senhor sabia as palavras que este homem estava dizendo lá por dentro, e sabe também aquilo que estás pensando, aquilo que que tem no teu coração, aquilo que realmente tu sentes, o que deves fazer ou o que não queres fazer. Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me os enxugou com os cabelos. Não me destes ósculo ou beijo da saudação, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Estes 3 atos de cortesia, não aplicados ao convidado, denotava o desprezo do fariseu ao chamado filho do carpinteiro. Que faremos nós neste dia com esta lição? Como nos apresentamos diante do Senhor? Com desprezo ou com louvor, adoração, arrependimento e busca de misericórdia? Eu creio que devemos ter em conta que ser convidado de Deus é muito mais importante do que sermos convidados por qualquer pessoa. Sermos convidados de Deus é o maior privilégio que o homem pode alcançar. E ser convidado de Deus revela que o Senhor deseja ter comunhão com a sua criação. O facto é que este convite era feito ao seu povo do Velho Testamento e as bodas do Filho eram a festa mais importante da casa do rei. Realmente, esses convites eram a pregação da sua palavra, o ensino da sua palavra, e particularmente pelos profetas que vinham pôr em ordem o que estava em desordem na casa de Israel. E nestes dias, naturalmente, este convite é a pregação do Evangelho que chega ao seu lar, o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, porque Deus deseja, ainda nestes dias, salvar os pecadores para os assentar à sua mesa, para fazer deles príncipes da sua casa. Então, esta festa das bodas eram contínuas e esta ilustração do reino dos céus era para se tomar parte desse reino, fazer parte de uma família, da família de Deus. As bodas do filho do rei estão marcadas desde o princípio do mundo. E durante toda a história de Israel, este convite era feito através dos profetas, como já foi dito, mas eles eram mortos e apedrejados por ensinarem a preparação da noiva. Tem que haver uma preparação para entrarmos no lar do céu, porque ali, segundo Apocalipse 21 e verso 27, não entra nada que contamine. E Israel, ou tu ou eu, deveríamos ser muito agradecidos por o Senhor enviar os seus servos para os ajudar a estarem preparados para serem família de Deus. Mas eles matavam os profetas e apedrejavam aqueles que lhe eram enviados, como disse Jesus em Jerusalém, em Mateus 23 e verso 37. Não haja dúvida alguma que para se entrar às bodas do Filho de Deus precisamos de ter um vestido nupcial. Vestido branco. E aqui está todo o segredo. É aceitar a preparação ou rejeitá-la. E esse vestido branco fala-nos do perdão dos nossos pecados e da limpeza, do resgate, da compra pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta ilustração Jesus disse que tinha enviado os seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Mateus 22 e verso 3. Talvez você já foi alguma vez convidado a ir a uma igreja evangélica para ouvir a palavra de Deus, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, aquilo que está chegando ao seu lado, ao lar, a ministração da palavra, o que está chegando ao seu lado, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E talvez você já foi um dia convidado por alguém para ir ouvir esse poder e não aceitou, rejeitou. Diz o Senhor, estes não quiseram vir e o Senhor tolerou. Primeira vez o Senhor tolerou o assunto. Meus amados, está escrito no verso 2 do capítulo 22 de Mateus. Não quiseram vir. Desprezaram o convite do rei, neste caso de Deus. Não quiseram ouvir a palavra para se aprontarem para ir para o céu. Como se sentiria o rei com este desprezo? Como se sentirá Deus com aquele que continuamente lhe volta às costas? E como se sentiria você se alguém desprezasse o seu convite para ir ao casamento do seu filho ou da sua filha? Durante muitos séculos, Deus convidou o seu povo e lhe deixou bem patente do resultado desse desprezo, quando afirma em Deuteronômio 15, verso 19, entre outras estas palavras: O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Pedro disse em Atos 3 e verso 23, e acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Creio que devemos tomar o aviso que aquele que não ouve a palavra de Deus, que a recusa ouvir, só tem um destino que ele próprio está fazendo, que é o eterno sofrimento no céu. E o próprio no inferno. E o próprio Jesus disse: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem a mim me ouve, ouve aquele que me enviou. E quem vos rejeitar a vós, a mim me rejeita. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira que este convite está chegando ao seu lar,
para que você se prepare para as bodas no céu. Louvado seja Deus. O Senhor exterminará, disse Pedro, entre o povo aquele que volta às costas às palavras de Jesus. Desprezar a palavra de Deus equivale à condenação eterna no inferno. E Jesus deixou bem expresso que no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que desprezam a palavra de Deus. Mateus 10, 14 e 15. E os convidados não quiseram vir. Isto aconteceu por muitos séculos. Ó Jerusalém, porque matas os profetas e apedrejas aqueles que são enviados? Quantas vezes eu vos quis juntar, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. A vossa casa vai-vos ficar deserta. Iria vir um tempo de cerca de 1878 anos, de que eles ficariam sem a sua própria terra outra vez, e que até o templo havia sido destruído e a cidade incendiada, porque desprezavam o convite para vir às bodas do Filho do Rei. O facto é que os 40 anos no deserto, no Êxodo, relatam a contínua chamada de Deus ao seu povo e, por fim, lhes disse que era um povo obstinado, um povo teimoso, e que se subisse no meio deles os consumiria. Êxodo 32, 9 e 10 e Êxodo 33 e verso 5. Finalmente, todos aqueles que saíram do Egito, somente 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida juntamente com os filhos que nasceram no deserto. Realmente, Deus estava cheio de tanta teimosia do seu povo. E naturalmente diz a Bíblia que aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará. A rejeição dos convites de Deus só trazem problemas graves ao homem. No tempo dos juízos em Israel, relata que os estrangeiros se apoderaram constantemente da terra do povo de Deus porque se tornaram idólatras. Faziam pior até do que os outros estrangeiros. Em Juízes 2 afirma que depois da morte de Josué e daquela congregação dos anciãos, o povo que veio a seguir já não conhecia ao Senhor. Foram-se após outros deuses e nem ouviam os juízes, e morto o juiz se corrompiam ainda muito mais. De maneira que o que nós entendemos disto é que os pais desprezavam o ensino da palavra de Deus aos seus filhos. E isto é muito mau nos dias de hoje. Nós temos um mundo idolatrado, um mundo terrivelmente violento, um mundo drogado, porque os pais nem ouvem o convite, nem os ensinam a seus filhos. E naturalmente o homem semeia uma semente que vai colher, porque vem aí o tempo da colheita. Rejeitar o convite do Senhor equivale a ser deportado para a Babilônia e perder a sua pátria e ver destruído o templo do Senhor, como diz o servo de Deus em 2 Reis 25, verso 8 e verso 9. Desde Moisés a Malaquias, o convite era sempre o mesmo e a rejeição da palavra de Deus teve também o seu fim. Foram 400 anos sem profeta, até João Batista. Enquanto o Senhor enviava os profetas e os matavam, depois o Senhor deixou de lhe enviar. E não enviou nenhum. 400 anos sem profetas. Porquê? Porque eles matavam-nos e apedrejavam-nos. Porquê? Porque falavam acerca do convite do rei. Melhorai os vossos caminhos. Noutras palavras, arrependei-vos e santificai-vos, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou santo. De maneira que, passado 400 anos, finalmente, o Senhor veio para o que era seu.
E João Batista, o maior homem nascido de mulher, muito mais do que profeta, com um curto ministério, foi ele que apresentou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a Israel e ao mundo. Tinha vindo o Filho do Rei para chamar a nossa atenção acerca desta parábola e de tantas outras e do seu santo ensino, de que realmente é preciso buscar a Deus enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto, começando com o arrependimento, uma preparação para o lar da glória do céu. E vem o segundo convite. Agora a mensagem era de última hora. O banquete estava pronto. Dizei aos convidados, o meu jantar está preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Mateus 22, verso 4 e verso 6. Finalmente tinha chegado o noivo e era tempo de vir ao banquete preparado pelo rei para as bodas do seu filho. Vinde às bodas. Está tudo preparado, a mesa está pronta. Vinde às bodas! Vinde às bodas! Dizei aos convidados que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo pronto, e tudo já pronto. Vinde às bodas! Vinde às bodas! Vinde às bodas do Filho do Rei. O segundo convite é uma situação em que podemos dizer que seria um convite de última hora. Era a segunda vez. E agora havia recusa outra vez. Talvez você esteja nesta situação. Oxalá que não. Mas se estiver, Jesus pela segunda vez está convidando a ouvir a sua palavra, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação, salvação, salvação. Jesus deu a sua vida para salvar os pecadores. E não fazendo caso do convite, cada um preferiria ir para o seu trabalho ou para o seu negócio. Em Lucas 14, 18 a 20 diz que cada um dava as suas desculpas. Um tinha comprado um campo e ia vê-lo. Outro comprou 5 juntas de bois e ia experimentá-los. E outro tinha casado e por isso tinha um banquete próprio. Também não podia ir ao banquete do rei. Satanás sempre coloca tropeços nas pessoas para que elas rejeitem o convite de Deus, a comida do céu, e dá-lhe a comer a comida dos porcos deste mundo. As desculpas são tão somente a teimosia do homem, a desobediência do homem a Deus. São povos obstinados. E a rejeição da comida do banquete era uma grande afronta ao rei. Era uma grande afronta ao rei. Pela segunda vez, era uma grande afronta ao rei. Mas pior que tudo, disse Jesus, é que outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram os servos do rei. Jerusalém, porque matas os profetas e apedrejas os que são enviados? João Batista foi um homem nascido de mulher, como já foi dito. Era muito mais do que profeta. Foi aquele que introduziu o Messias ao mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também este ficou sem a cabeça dentro de pouco tempo, por trazer o convite do rei ao arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos, esta é a mensagem dos últimos dias, até para com aqueles que se julgam cristãos. É a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos, santificai-vos, separai-vos para entrar às bodas do Cordeiro. E veio o filho do rei para dar a sua comida, mas veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Desprezo, rejeição, recusa e afronta a Deus. E disse Jesus nesta parábola que o rei, vendo a rejeição do banquete e a morte dos seus servos, ele se encolerizou.
O rei se encolerizou. Você já viu Deus encolerizado? Nós temos ministrado em diversas mensagens, nestes mesmos canais, acerca da ira de Deus sobre o povo que constantemente, acerca da vingança que o povo constantemente volta às costas a Deus. E desta vez, mais uma vez, chamamos a atenção que Deus se vinga daquele que lhe volta às costas, porque o homem não é uma coisa qualquer. Não é descendente do símio. Ele carrega com a imagem e semelhança o seu Criador. É um ser inteligente e, por consequência, sabendo o bem e sabendo o mal. E Deus se encoleriza para com aqueles que constantemente voltam as costas a Deus e se não querem arrepender. O rei se encolerizou e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Muito bem. A história relata que no ano 70 da era cristã, o exército romano destruiu e queimou Jerusalém. E o templo do Senhor também. Não ficou pedra sobre pedra, como Jesus tinha profetizado. E foram retirados dali cerca de 1.100.000 cadáveres daquela cidade, e o restante dos judeus foram cativos para todo o mundo. Até 14 de maio de 1948. O rei se encolerizou. Uma chamada hoje, chamada amanhã, chamada... e desprezam o convite. Devemos temer ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E cabe aqui inserir esta escritura de que tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Israel ia colher por muitos séculos o fruto da sua sementeira, vagabundos e destruídos por todo o mundo. E a maior destruição deu-se na última guerra mundial, em que Hitler destruiu cerca de 6 milhões de judeus. Ora bem, com Deus nem com a sua palavra não se deve brincar, mas temer, louvar e adorar aquele que tem poder sobre nós, porque finalmente Ele é o autor da vida, o nosso Criador que se manifestou em carne na pessoa de Jesus Cristo, dando a sua vida pela sua noiva, dando a sua vida pela sua igreja, dando a sua vida por todo o mundo, para que muitos possam entrar nas bodas do Cordeiro. Você nunca viu o rei encolerizado? Aconselho a ler o livro do Apocalipse para ver a vingança do rei sobre os que desprezam o banquete do Senhor. Em Jeremias 8, 5 a 7, entre outras, diz estas palavras: assim diz o Senhor, queirão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Olha, Deus é misericordioso até para com os ingratos e maus. E Deus espera que aqueles que caiam se levantem. Louvado seja Deus. Porque pois se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar. Realmente o homem é de livre-arbítrio e pode fazer o que quiser, pois também a palavra de Deus se cumpre em cada um. Até a cegonha, disse o profeta, da parte do Senhor, até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. E o grão e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo de Deus. E nós conhecemos? Nós conhecemos o juízo de Deus? Conhecemos o juízo deste glorioso juiz e Senhor? Ultimamente, no fim do século XX e no século XXI, têm sido tantos os juízes por todo o mundo. Será que alguém acorda para isto? Vindo às bodas! Ao longo da história bíblica, a ira de Deus seria despertada, foi despertada e será despertada devido ao desprezo da comida do rei, devido ao desprezo da comida do rei, devido ao desprezo da comida do rei. No tempo de Noé, este rei avisou dessa ira durante 120 anos, mas o povo tinha o servo de Deus como um doido que construía um barco
no meio do monte, ou no meio do campo, etc. Mas bastou 40 dias e 40 noites para pôr aquele barco a flutuar. E somente se salvou quem estava na arca. Finalmente só se salvou quem estava na arca. Finalmente só se salvou quem estava na arca. E atualmente nós temos uma chamada Arca da Graça de Deus. E esperamos que muita gente possa ouvir que como terminou a lei de Moisés, assim terminará também a graça ou o tempo da graça de Deus. Sodoma e Gomorra e as cidades da Campina foram incineradas por Deus por causa da vida sexual que praticavam, desprezando a palavra de Deus. Hoje o mundo inteiro está todo sodomizado e vem aí a cólera do rei. Você conhece os juízos de Deus? Leiam o Apocalipse e leiam o capítulo 24 de São Mateus e você vai ver os juízos de Deus sobre a terra. Quanto a Israel, ficaram sem a sua pátria por 1878 anos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, por desprezar o banquete do rei, por desprezar a palavra de Deus. Lembramos-nos disto. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. As minhas palavras não hão de passar. E infelizmente a história deste povo de Israel parece não comover a maior parte do povo nestes dias. Mas deixe-me dizer que a cólera do rei vai ser tão grande sobre este mundo que o mundo ficará reduzido a cerca de 1/4 parte da sua população. No tempo da sua ira e com o Armagedão, lembre-se das palavras que disse Jesus em Mateus 24, 21 e 22, porque haverá tão grande aflição e tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne se salvaria. Então, você quer ficar para o dia da cólera do rei ou quer aceitar o convite do rei e pertencer à noiva de Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Quarto aspecto da mensagem, o convite universal a todos os povos. Com a rejeição de Israel, Jesus disse, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. As bodas estavam preparadas, mas os convidados não eram dignos. Vinde às bodas. E depois às saídas dos caminhos, e convidai todos para as bodas, os que encontrardes. E os servos saindo pelos caminhos e juntaram todos os que encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Mateus 22, verso 8 ao verso 10. E desde o dia de Pentecostes, o mundo começou a ser convidado para as bodas do Filho do Rei. Mas nestes dias muitos já que estão rejeitando também a comida do Rei, como fez Israel. Contudo, continuamos a ouvir a voz do Filho de Deus. Ide às saídas dos caminhos. Ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Diga, salvo ou condenado. Diga outra vez, salvo ou condenado. Portanto, ide. Ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E estarei convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. O convite continua. Os servos de Deus continuam indo às saídas dos caminhos. E a todos ministram a palavra de Deus, sem exceção. E numa antevisão da conclusão das bodas do rei, ou do Filho do Rei, a festa nupcial foi cheia de convidados com vestidos brancos. O que é que isto simboliza? Os vestidos brancos simboliza perdão, salvação, arrependimento, confissão, nascimento espiritual. Todas as coisas velhas passam e eis que tudo se faz de novo. Mas como é que isso acontece? Acontece
De maneira que eu lhe vou dizer, Jesus disse, vinde após mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas também disse para tomarmos a sua cruz e vir após ele, negando-nos a nós. Também estas são palavras do noivo para a preparação da sua noiva. E quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O vestido branco da noiva, simbolizando pureza, começa com a palavra arrependimento e acaba na obediência. Nós louvamos a Deus pelas suas palavras, pelo seu santo evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por muito tempo, os cachorrinhos, no tempo de Israel, só comiam as migalhas que caíam da mesa dos seus senhores. Mas agora, neste tempo presente, tem a mesa farta. Os primeiros convidados não eram dignos, mas o Senhor disse, ide às saídas dos caminhos deste mundo e convidai bons e maus, os gentios, os vis da sociedade, os ladrões, as meretrizes, os cegos, os aleijados, todos têm na casa do rei um banquete à sua espera. Jesus até disse que aos pobres se prega o evangelho. E também diz em 1 Coríntios 1, 26 a 28, que Deus não escolheu muitos poderosos, nem muitos nobres, para pertencer à sua noiva, mas que escolheu para o seu povo as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Que Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis e as que não são para aniquilar aquelas que são. E agora, vejamos se pertencemos a alguma destas camadas sociais e demos a Deus a glória por nos ter convidado às bodas do seu Filho. Ele continua a proclamar, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomemos os seus santos conselhos, porque em Hebreus 10, verso 28 ou verso 31, tem uma mensagem para todos nós, quando diz, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança. Diga comigo. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança. Eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Na cruz do Calvário, Deus revelado em carne, deu a sua vida por si e por mim. Verteu o seu sangue carmesim para nos limpar, para nos purificar, para nos resgatar, para nos comprar para Deus Pai. Não vamos profanar esse sangue, mas vamos ter um coração agradecido, porque o Filho de Deus tomou na cruz o seu lugar e o meu lugar, e com arrependimento e obediência nos seguimos a Deus, com um coração contrito e arrependido. Porque minha é a vingança, diz o Senhor, eu darei a recompensa. O desprezo de Israel foi tal que Pilatos perguntou aos líderes, que farei de Jesus chamado Cristo? E todo o povo respondeu, seja crucificado, e o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Mateus 27, 22 a 25. E tal foi essa maldição, que ainda hoje, e até à volta de Cristo para Jerusalém, essa maldição continua. O facto é que somente quando Jesus vier em socorro de Israel no fim da grande tribulação de 7 anos, em que o povo do Senhor estará para ser destruído,
e então virem os sinais nas suas mãos, eles o vão chorar amargamente, como diz em Zacarias 12, verso 9 e verso 10. Sabemos nós a história de Israel, que quase 19 séculos de cativeiro andou por todo o mundo, quase destruídos, porque disseram: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Cuidado em profanar o sangue de Jesus Cristo, porque Deus diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa. Qual é a sua situação? E para nós nestes dias, diz estas palavras: porque se Deus não poupou os ramos naturais, temo que não te poupa a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. O que é que você disse, pastor? Disse isso mesmo. Considera a bondade e a severidade. Mas eu pensei que Deus é amor. Mas você já ouviu nesta mensagem que Deus mostrou o seu amor no Calvário na pessoa do seu Filho. E eu vou dizer a mensagem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas desprezar a Deus, desprezar o sangue do seu Filho, tem um preço. Considera, pois, a bondade e considera a severidade. Pastor, não fala assim? Falo. Esta é a palavra de Deus, é o Evangelho que nos traz a salvação e nos faz tomar uma decisão que determina o nosso destino. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. Vamos dizer, se permaneceres na sua benignidade. Este livro sagrado é um livro de condições divinas. Não haja dúvida nenhuma que só através destas condições nós estaremos salvos. Não é por aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, ou por irmos a uma igreja evangélica de que somos cristãos ou filhos de Deus, mas sim por obedecer, tomar esta decisão. Se permaneceres, mas se não permaneceres, sereis como aquela porca e como aquele cão que volta ao vômito e à lama do pecado. Como disse o apóstolo São Pedro: considera, pois, a bondade e a severidade. De outra maneira também, tu serás cortado. Romanos 11, 21 e 22. A Bíblia é um livro de condições divinas. Vindo às bodas, mas os convidados não quiseram vir. E das saídas dos caminhos e convidai todos aqueles que encontrares. Louvado seja o nome do Senhor. É isto que estamos fazendo. Chegando a diversos caminhos do mundo, onde há pessoas que conhecem a minha língua, para que tomem uma decisão na vida de vir ouvir a palavra, o manjar espiritual do Rei, para que um dia entre às bodas do Cordeiro no céu. O manjar do Rei está pronto para as bodas do seu Filho, mas desprezar esta comida implica em sua própria destruição e sofrimento eterno. E o mundo tem provado muitos e severos juízos do Rei em várias partes desse mundo. E esse mundo chama-lhe de natureza mãe. Mas a palavra de Deus diz que são juízos de Deus. E vem aí muitos mais e graves juízos pelo desprezo do convite do Rei para comer a comida espiritual. Entretanto, para que tenhamos uma ideia da sua ira e severidade do Rei para com os que o rejeitam, o seu Filho disse em Mateus 24, 21 e 22 que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nós já dissemos e vamos repetir que com os juízos que vêm do Rei, um destes dias, isso terá que acontecer, não sei quando, pode ser na minha vida, no tempo da vida, pode não ser.
O facto é que tem que acontecer, porque está escrito, e a palavra de Deus não passará enquanto os céus e a terra passarão. Jesus disse que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Portanto, nós vamos ver. A última geração vai contemplar que ficará apenas cerca de 1/4 da sua população sobre a terra. Temamos ao Senhor. Os apóstolos do Senhor, com exceção de João, diz a história da igreja que todos tiveram morte violenta por causa do convite do rei. Mas ao longo da história da igreja, o convite tem sido rejeitado com muito derrame do sangue dos servos de Deus, como na Inquisição Romana, aonde eram até queimados vivos. Ainda hoje, muitos servos de Deus que levam o convite para as bodas do Filho encontram o fim dos seus dias, a morte pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que razão temos nós um mundo tão violento, drogado e moralmente destruído? Isto é o resultado do desprezo ao convite do Rei. Mas ainda hoje, e em muitas partes do mundo, a rejeição vai até ao ponto de não se poder orar no nome de Jesus Cristo publicamente, como acontece nos Estados Unidos. Pergunto, como ficará o Rei com toda esta rejeição ao seu convite? A Jerusalém, a Israel, Deus destruiu os homicidas e incendiou-lhes a sua cidade. E todos estavam preparados para encontrar esse sofrimento e não estavam preparados para aceitarem o convite do rei. Mas os convidados não eram dignos e a sua casa foi destruída e incendiada e nem o templo do Senhor foi poupado. Quinto lugar, o homem sem vestidos nupciais. Nesta gloriosa parábola, na passagem das Escrituras, encontramos, por fim, duas coisas muito importantes. E antes de continuar, nós vamos fazer mais uma pausa. A noiva do Filho do Rei tem um vestido branco. Fala-nos de pureza, de arrependimento, confissão dos pecados e de salvação e santificação. Pertença à noiva com vestido branco. Foi encontrado um homem que não tinha traje nupcial. Ele se notava no meio de todas as outras pessoas convidadas. Todos os convidados para as bodas de Cristo têm um vestido especial. E essas pessoas são a noiva do Filho do Rei. Apocalipse 19, 7 e 8 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe a glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. A nossa jornada de fé é o tempo de preparação para a eternidade. 2 Coríntios 11, verso 2 diz Paulo: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, a saber, a um marido, a saber, a Cristo. Em Mateus 25, 1 a 13, fala-nos de virgens loucas e de virgens prudentes, umas com azeite em suas candeias, com a vida liderada pelo Espírito Santo, outras sem ela. Todas as pessoas que vêm a este mundo são pecadoras destituídas. Não há um justo nem um sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 13, verso 23. Todos precisamos do perdão de Deus e da sua salvação graciosa. E a nossa jornada da vida é uma preparação constante. Os vestidos brancos falam-nos da limpeza espiritual no corpo, na alma e no espírito. Apocalipse 7, verso 14 fala que aquela multidão que vinha da grande tribulação lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Efésios 5, 25 a 27 diz que Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Este é um requisito da parte de Deus. Somos salvos pela graça mediante a fé. Mas este homem era um homem que representava a justiça própria ou religião. E a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Receba aí esse dom. Todo este sofrimento que virá ao povo é porque não têm o seu vestido branco e pensam que podem entrar no céu
como entendem. O rei disse nas bodas: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Finalizando, o vestido faz a diferença. O vestido branco simboliza santificação e salvação. Que vestido temos nós? O que temos falado da palavra de Deus é que este Evangelho do Reino tem sido pregado em testemunho a todas as gentes e depois virá o fim. Espero que o Senhor os tenha abençoado e que o seu vestido seja branqueado no sangue do Cordeiro. Amém e amém. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.